família salesiana, sejam todos bem-vindos ao nosso Boa Noite Podcast. Que alegria estarmos juntos mais uma vez neste episódio, nessa segunda temporada desse nosso Boa Noite. Neste finzinho de mês tão especial, dedicado à Nossa Senhora, temos um convidado também igualmente especial. Estamos aqui com o padre Samuel Fidelis, sacerdote da Arquidiocese de Belo Horizonte, pró-reitor para Comunicação e Missão do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Também é comunicador, colunista, alguém profundamente envolvido com a evangelização, com certeza, e com a evangelização, especialmente na comunicação católica aqui em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, padre. Prazer estarmos aqui nesse momento, prazer Jordano, prazer todos que nos acompanham. De fato, a comunicação nos apaixona e ela transborda particularmente a nós cristãos com essa evangelização. Então, comunicar e conversar é muito bom. Poder falar de Jesus é melhor ainda. Perfeitamente. E dá para casar muito bem, né? De fato, o Evangelho desde o início é o anúncio de uma boa notícia. Então, penso que todos nós que estamos vocacionados à comunicação, quando podemos atrelar isso ao anúncio do Evangelho, revestimos de um tempero, de um sabor todo especial, essa prosa boa, né, que caracteriza a gente como ser humano. Perfeito, padre. Vamos falar mais sobre isso já já. Mas antes, para o pessoal que nos acompanha, né, aqui no nosso Boa Noite Podcast, estávamos falando um pouquinho antes das gravações, era um jeito bem tradicional salesiano, né, da evangelização e de alcançar os jovens, especialmente antes de dormir. Então, desde Mãe Margarida já fazia a boa noite com os jovens. Nosso pastor fala muito, né? A boa noite é feminino, né? Surgiu com a Margarida e depois se tornou tradição também na nossa família, nossa casa de formação. Eu mesmo, desde que eu entrei, antes de dormir, sempre o padre, um salesiano, chegava e dava uma mensagem especial para nós, né? E todos os nossos encontros é assim também. Encontro da juventude, fórum, a gente sempre traz essa mensagem. E a gente aproveitou também isso para fazer um podcast. E a gente também partilhar e lançando à noite, então é bom para que os jovens, antes de dormir também, coloquem essa mensagem. Então falamos para eles. Né? Falando isso, gostaria de convidar para te apresentar de onde né? Também um pouco assim, da vocação, como surgiu. Partilhe um pouco conosco. Sou o padre Samuel Fidelis, filho do Jorge e da Marília, nascido em Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Diria como um demarcador assim, muito interessante da minha vida, da minha personalidade, sempre fui um provocador. Desde muito pequeno, sempre gostei de saber sobre as coisas, entender um pouco a lógica das coisas, o que me fez ser uma criança e um jovem muito inquieto. A minha família não é de tradição católica, de presença ativa. Eu até iria dizer católico não praticante, mas eu costumo dizer que esse termo não existe. A não ser com aquela ironia que eu falo que eu adoro carne e sou vegano não praticante. Então, quer dizer, os meus pais eram católicos não praticantes, digamos assim. E desde muito pequeno sempre gostei desta questão da religião, da espiritualidade. Os meus avós muito ligados à matriz africana. E assim, por volta de uns 8 anos de idade, comecei a ter um questionamento mais intenso sobre a fé católica. Então, me recordo, meus pais me permitiam ir à missa, e um demarcador muito interessante, assim, por volta dos 8, 9 anos de idade, no final de uma missa, alguém falou assim, estamos fazendo inscrição para catequese, para crianças. E aquilo me mexeu, nem sei dizer exatamente o que me provocou, mas lembro da cena, terminou a missa, eu fui ao fundo da igreja e falei assim, eu quero participar desse negócio aí. Falou que é para criança. Aí a catequista, ela falou assim, tudo bem, mas seus pais têm que vir aqui para poder confirmar isso. Aí eu cheguei em casa, falei, mãe, eu fiz inscrição para um negócio que chama catequese, não sei o que é, mas a senhora tem que ir lá. E aí a senhora tem que confirmar. Só sei que eu quero participar. Eu quero participar. E daí fiquei, assim, muito apaixonado pelos temas, me lembro muito bem, assim, de imagens, figuras que eram utilizadas pelos catequistas, as questões que eu colocava, algumas até embaraçosas. Os catequistas lembram até hoje quando eu perguntei, por exemplo, elas explicando os mandamentos, aí fala amar a Deus sobre todas as coisas, aquela coisa toda, aí quando chegou no da castidade, falou muito rapidamente. E eu lembro que eu falei assim, o que é esse negócio de castidade? Dá pra explicar? Então, assim, sempre colocava... Não pule não, eu escutei, né? Sempre embaraços. E a partir disso, fui me aproximando cada vez mais, me tornei acólito, coroinha, ainda antes de fazer a primeira Eucaristia, uma concessão especial que o padre deu à época, e aí foi um movimento de aproximação. Por volta aí dos 12 anos de idade, as orações marianas começaram a mexer muito comigo.
Eu lembro de uma das que eu mais gosto até hoje, que é a oração do Ângelus. Eu nunca tinha escutado. Então, num encontro de igreja ali do apostolado da oração, quando começou a rezar a oração do Ângelus, aquilo provocou profundamente meu coração. E você estava nesse encontro No apostolado. meio de todo mundo apostolado, então eu comecei a participar de um tanto de coisa, apostolado, jovens e por aí vai. Alguém fazia na frente, tem encontro apostolado, eu quero participar também. Exatamente, assim, muito fascinado por pelas riquezas da igreja, muito Sim. marcado também pela experiência da Lexio Divina. Então havia grupos de partilha da palavra, as famílias se encontravam, então eu ia junto, ainda muito novinho, e comecei a partilhar, aprofundar as escrituras. Aí por volta dos 12 anos comecei a aprender a oração do terço, também não sabia, e aí um senhor muito marcante na minha vida, salesiano de coração, muito ligado à Nossa Senhora Auxiliadora, me ensinando a rezar o terço, que era o senhor José Maria Rodrigues. Depois de uma oração do terço, assim, por volta de 12 anos de idade, e isso era dia 24 de agosto de 2007, terminou a oração do terço, a gente lia o evangelho, aquele evangelho de Bartolomeu, né, o seu chamado, Natanael Bartolomeu, e me chamou muita atenção como que ele se coloca diante de Cristo com o seu jeito de ser até ácido, e Cristo o acolhe profundamente. A gente meditava o evangelho, ele parou e me perguntou assim: você nunca pensou em ser padre, não? E aí, a partir daquilo, nunca mais saiu da minha cabeça essa ideia, e eu cometi essa besteira. Que muito me alegra o coração. E brinco, se 1000 vidas tivessem, 1000 seria padre. A partir desse momento, desse chamado, a minha vida foi orientada para essa perspectiva vocacional. A partir dessa experiência de fé, da infância, que se consolidou na juventude, e dessa aproximação muito mariana. Aí uma providência, estamos numa casa salesiana, tem uma relação muito forte com os salesianos. Eu fui batizado numa igreja de Dom Bosco, Foi em 19, aqui pertinho da nossa casa, aqui, onde é no bairro Dom Bosco, aqui, né? Sim. Aqui vizinho, então, batizado ali, aos pés de Dom Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora, e também decidi ser padre diante de uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, porque a imagem diante da qual nós rezávamos o texto sempre aos sábados e aos domingos era uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Então nutro para com Nossa Senhora Auxiliadora uma devoção muito especial, porque ela me acompanha. Eu sempre uso um escapulário aí, para não ficar muito brava. Eu tenho o escapulário de Nossa Senhora Auxiliadora, comprado lá em Brasília, na igreja de Nossa Senhora da Piedade. Então um dia eu uso Nossa Senhora Auxiliadora para não ter problema com ela. Perfeito. E aqui procurou seminário para entrar? Procurei seminário, num primeiro momento pensei nos salesianos, inclusive, né? Até a primeira vez que volto aqui nessa casa, né? Pensei também entre os claretianos, um pouco também num determinado momento sobre os franciscanos, dominicanos, mas muito rapidamente o discernimento de uma vocação diocesana. Um pouco assim, por essa perspectiva assim, que não tanto de uma vida comunitária, não que tinha ou tenha dificuldades de relação, mas entendendo esse exercício da vocação bem no contexto diocesano, né? Não sendo necessariamente um religioso, então isso falou muito forte ao meu coração, e também por uma relação muito intensa com a cidade de Belo Horizonte. Sim. Então eu gosto muito de Belo Horizonte, o que Belo Horizonte significa do ponto de vista assim da sua vanguarda de arquitetura, por aquilo que significa aqui com o modernismo, por aquilo que significa Belo Horizonte no contexto eclesial, né? Projetos como Construindo a Esperança, que foram muito significativos. Acho bonito o jeito de ser da igreja que está em Belo Horizonte, então eu intuí desde o início que a vocação seria mais diocesana, né? Ligada aqui ao contexto da Arquidiocese de Belo Horizonte. Perfeitamente. Então, aproveitando que o senhor é diocesano, a gente poderia trazer um pouco, que até agora a gente só fez também conversas com os padres salesianos, né? Traz um pouquinho para nós e também para os jovens essa diferença dessa vocação diocesana, desse carisma, né? Porque alguns entendem como se fosse uma vocação sem carisma, né? Então, desse carisma diocesano e também da vida religiosa, já que você também fez esse discernimento entre a vida religiosa e a vida também diocesana e escolheu a vida diocesana. Então, dentro da Igreja Católica, há 2 modos de ser padre. Um que é aquele próprio dos religiosos, ou ligado às ordens, da Sociedade de Vida Apostólica, onde primeiro há aquela relação com o carisma, entendendo que cada carisma é uma manifestação particular do Espírito Santo para um momento da história e que vai se dilatando com o passar do tempo, se atualizando, né? Então pensemos em Dom Bosco, o que ele experimenta da graça divina e que depois vai transbordando ao longo da história dos salesianos a educação, o didatismo, a proximidade,
a relação com as crianças, com a comunicação, particularmente. Então, é possível ser padre desse jeito, só que entendendo que um padre ligado a uma congregação, a uma ordem, a uma sociedade de vida apostólica, primeiro é religioso, primeiro respira, transborda esse carisma ligado a essa congregação e depois torna-se padre. No nosso caso, como diocesanos, não. Quer dizer, não há um carisma particular, uma ligação propriamente ao movimento ou uma expressão particular da fé, mas aquilo que é o que poderíamos dizer a experiência mais nuclear, mais genuína do que significa ser cristão, que é a partir da igreja particular. Então, o que é a Igreja Católica? É a comunicação do que significa ser cristão, dentro dessa perspectiva do encontro com Jesus que se dá na comunidade dos cristãos, essa comunidade que é una, santa, católica e apostólica, num lugar particular. Então, nós podemos dizer assim, numa tradução bem didática, quando a gente pensa, por exemplo, numa marca, não vou citar nenhuma aqui porque não está nos patrocinando, mas pensando numa marca, imagina uma marca de um produto que você tem na sua cabeça. Toda vez que você vai, por exemplo, ali naquela lanchonete ou consome aquele produto, você tem a consciência de que você está consumindo aquele produto e você quer aquele sabor, quer aquelas características e por aí vai. Sim. A Igreja Católica é a mesma coisa. A nossa marca, digamos assim, né, é ser unos, sermos santificados pela graça divina, católicos, ou seja, conforme o todo, e de origem apostólica. Só que isso só é vivenciado no contexto da Igreja Católica dentro da Igreja particular. Porque o que tem na Igreja particular? Um sucessor dos apóstolos. Sim. Então, aqui em Belo Horizonte, o sucessor dos apóstolos, aqueles que vêm nessa herança que se reporta ao Cristo, e aqueles 12 com quem Cristo teve a sua experiência densa do mistério pascal, se atualiza aqui na figura de Dom Valmor. Então, não se pode pensar na Igreja, e a patrística deixa muito claro isso, fora dessa relação com o apóstolo, aqui, nesse caso, Dom Valmor, e o que vai decorrendo em torno dele. Os ministérios, as práticas litúrgicas, o serviço da caridade, a doutrina dos apóstolos, a oração e por aí vai, como está lá nos Atos dos Apóstolos. Então, um padre diocesano está visceralmente ligado a esse núcleo da igreja, que é essa perspectiva dessa porção do povo de Deus, que unida à igreja universal, enquanto católica, é a manifestação muito concreta, não é, de alguém que continua perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração comum, na partilha do pão, na oração. Né? Então o diocesano está mais ligado a isso. Perfeitamente. O senhor me fez lembrar, nesse final de semana, estava na missa, aqui nossa paróquia aqui em São Francisco de Sales, com o padre Paulino, e ele começava a homilia perguntando assim, qualquer pessoa pode falar por você? Né? Foi mais ou menos essa pergunta. Se para falar sem procuração, assim, sem procuração, pode falar por você. Depois eu trouxe um pouco isso, né? De que não é qualquer. Aí o pessoal já disse, não, claro que não. Aí ele foi e disse, então por que muitas vezes a gente se permite escutar qualquer pessoa falar de Deus, qualquer pessoa falar de Jesus Cristo, sem esse mandado dos apóstolos, né? Exatamente. Aí ele trouxe exatamente para o que o senhor estava falando aí. E a garantia, porque nenhum de nós esteve com Jesus Cristo enquanto ele esteve como acontecimento nesse mundo. Então, nós poderíamos correr o risco de inventar a fé, ou a fé teria um ponto de partida subjetivo, ou ela estaria sempre à mercê de cada interpretação. É preciso que haja uma garantia. Nessa perspectiva, uma das notas fundamentais para a nossa fé cristã católica é a apostolicidade. Porque quando escuto Dom Valmor, ou cada um escutando o seu bispo diocesano, eu tenho uma garantia de que atrás dele, numa cadeia ininterrupta, eu me reporto aos próprios apóstolos. A partir da santidade desses homens, com certeza não. Não vou dizer do meu bispo, é claro que não, porque eu perco meu emprego. Mas em qualquer bispo, não é uma garantia a partir da própria subjetividade, do próprio conhecimento intelectual, da própria santidade de vida, inclusive, mas aquilo que representa o seu ministério, que está para além dele, que é a garantia que Cristo deu aos apóstolos. Então, aqui abrimos uma divergência respeitosa, mas uma divergência lógica, com relação aos nossos irmãos protestantes, onde há interpretação subjetiva, onde a experiência individual é, de alguma forma, o ponto de partida da fé. Para nós católicos, não. Se você tira esse quadripé, a dimensão apostólica, você não tem fé cristã.
Não Aham. pode haver, porque quem são as testemunhas do ressuscitado? São os apóstolos. Exatamente. Ele terminou até a homilia falando assim, ele disse, e vou dar uma dica a você, se alguém está planejando acabar com a igreja, é só acabar com a sucessão apostólica. Ele falou assim. Exatamente. Então, se está acabando, eu dou uma dica, acaba com a sucessão apostólica. Exatamente. Aí fala assim, aí eu acho que quem estava lá pensou assim, como é que eu vou acabar com a Exatamente. sucessão apostólica? Vou matar todos os bispos do mundo. Então é realmente assim, é uma força muito grande e é muito belo E isso, é né? muito significativo, Muito significativo. perceber este cuidado que a igreja teve ao longo dos tempos de manter essa garantia, a importância desse ministério e essa comunicação de fato com os apóstolos, que é a noção mais genuína do que significa tradição. Quando nós vamos lá a etimologia, que está lá no grego, que é o paredo, ou tradere do latim, é esta ideia de uma entrega que não é apenas de uma doutrina. Porque os apóstolos poderiam ter dito, toma aqui esse livro e agora interpreta. Uhum. Não, existe um dom pessoal, que é o compromisso com o que há de constitutivo, que são as escrituras, que é aquilo que a igreja vai avalizando ao longo do tempo, que está consignado nos concílios e nos seus documentos, e que se atualiza como magistério. Cada vez que o Papa se pronuncia, ou os bispos do mundo inteiro unidos a ele na colegialidade também se pronunciam. Então isso é para nós uma fonte de grande alegria, bonito inclusive, na hora do batismo, que é o momento ali da imersão, no que significa ser cristão católico, nós como padres, sacerdotes, enfim, dizemos ao fim, esta é a fé que da igreja recebestes, Sim. razão de nossa alegria em Cristo Jesus. Então não há possibilidade de receber a fé se não fora dessa experiência da igreja, da comunhão com o sucessor de Pedro, que é o Papa, e também com os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Perfeitamente. Trazendo um pouquinho disso, quando eu fazia teologia, o meu reitor, ele dizia muito para nós, eu acho que ele dizia que era, eu acho que uma frase de São João Paulo II, ele dizia assim, o padre é um homem necessário, né? Então, o senhor como sacerdote, acredita firmemente nisso, assim, no seu ministério, no dia a dia, na missão, o padre para hoje, para este mundo de hoje, ele é um homem necessário. Com certeza. Inclusive, o ministério é necessário para mim. Quando alguém me pergunta por que ser padre, eu falo assim, porque é o caminho que Deus escolheu para me salvar. Porque eu sempre fui bom com comunicação, sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, muito provocador. No primeiro momento da minha vida, eu queria ter feito direito. Então eu acho que eu teria pegado todos os meus carismas, o meu potencial e teria investido no meu próprio desenvolvimento pessoal. Então poder colocar isso a serviço da igreja, tornar-me um instrumento falho de Cristo, é inclusive um caminho de salvação antes de tudo para mim, porque me coloca diante daquele amor ao qual entreguei toda a minha vida. E evidentemente com relação às pessoas, porque quando se pensa no padre como um dispensador de sacramentos, e hoje há uma tendência muito grande de ter uma visão negativa com relação aos sacramentos, que não é sacramentalismo, não é que o padre é uma fábrica de água benta ambulante, até fazendo disclaimer, às vezes pensamos assim, a água benta acabou, eu lembro quando eu estava no Sorte do Estado, como é que eu vou fazer? Eu falei assim, eu sou a fábrica, traz o modo que eu vou fazer. Então eu brincava sempre muito isso. Não se trata dessa perspectiva do sacramentalismo, mas um homem que torna-se um veículo todo dedicado e todo especial da graça divina, não pelo próprio mérito, mas por conta do amor do Cristo que quer continuar tocando. Então, quando eu celebro a Eucaristia, quando eu unjo um doente, quando eu batizo uma criança, eu sinto visceralmente que é o Cristo que está ali. Não por meus próprios méritos, porque abandonado a minha própria fraqueza, ninguém é digno de uma coisa como essa, de ser chamado para um ministério como esse. Quando o Curadas fala que o sacerdote é o amor do coração de Jesus, ele não está brincando. É um amor que, inclusive, suporta o próprio ministro. Que eu acho que tem momentos em que Jesus olha para mim e fala assim, mas não é possível que tanto investimento para isso. Mas de uma experiência visceral, profunda, de unidade com o Cristo, de deixar que ele toque. Então há momentos, por exemplo, que eu vou atender uma confissão, vou celebrar uma missa, fazer uma pregação, porque eu falo para Jesus, eu queria estar em qualquer outro lugar do mundo, menos aqui, não é? Mas ali naquele momento eu digo que o Senhor esteja. Então o sacerdote é necessário nessa perspectiva porque o Cristo continua precisando de estar tocando, perdoando, unindo pessoas no sacramento do matrimônio, ungindo. Então é isso que um sacerdote, um padre, um presbítero faz. Perfeito. Aí, antes de entrar nesse assunto aqui do santuário, que já está aqui pra gente, no mês mariano, eu queria perguntar sobre essas ligações de modo especial com a comunicação. Então, falamos aqui
já tenho aqui na minha fichinha. O senhor também claro, comunicação já falamos, também é diretor da Rede Catedral de Comunicação Católica, certo? Aí tem colunista da rede da Itatiaia e também faz parte da bancada fixa do programa Papo de Sacristia, não é isso? Como é essa sua relação com a comunicação, né? Além de tudo que já falou da infância e tudo, já tinha um pouquinho, né? Mas assim, de escolher realmente, assim, eu quero fazer isso. Então, nessas horas você vai ser padre do futuro com a graça de Deus. Amém. Foi uma coisa da cabeça do bispo. Ah, Que no primeiro momento... então quem fez isso que eu falei foi o bispo. Eu lembro que, porque eu fui ordenado, estava no Santuário São Judas Tadeu, e a perspectiva seria estudar patrologia. Então, estudar os padres da igreja, sempre gostei muito, latim, grego e por aí vai, e iria estudar isso. Aí tive que ir para o Santuário Nossa Senhora da Piedade, um dia o bispo me chamou, e falou assim... Falou no início do ministério? Foi pro Início do santuário? ministério, com 2 meses de padre, peguei lá aquele desafio. Aí o bispo Dom Valmor virou para mim e falou assim: eu penso que o seu lugar não é o lugar da academia, porque a academia você vai ficar repetindo ali um conhecimento para um grupinho fechado. Acho que você deveria estudar comunicação. Aí na hora, é claro, o que a gente faz com o bispo, com a esposa, já baixa a cabeça e fala, a vida que eu corto, né? Mas eu fui para casa desesperado. Falei, minha Nossa Senhora, vou mudar de área, vou entrar num curso que não tem nada a ver, e aí eu... Nossa Senhora, como é que eu faço agora? Mas nessa vivência da obediência, eu descobri na comunicação uma grande paixão da minha vida. Porque depois, ali começando a estudar coisas sobre comunicação, frequentando ambientes de comunicação, indo para a TV, porque eu nunca gostei de me expor, eu percebi uma verdadeira paixão mesmo, porque tem tudo a ver comigo. De fato, Dom Valmor, com o seu olhar paterno, ele conseguiu perceber que ficar ali reproduzindo um conhecimento conteudístico ou aprofundando alguma coisa ali em livros e por aí vai, seria pouco diante do que é a comunicação nos seus nexos, na sua disruptividade, na sua atualização, na capacidade de conectar pessoas. Então descobri uma verdadeira paixão, tanto que hoje eu não conseguiria me ver estudando outra área do conhecimento que não passasse pela comunicação. Aí o bicho da comunicação me mordeu tanto que eu comecei como pró-reitor para comunicação, aí fui para a Rede Catedral de Comunicação, aí fiz uma pós em comunicação e agora estou no mestrado em comunicação. Daqui a pouco você chega, né? É comunicação de doutorado ainda, né? Então é uma verdadeira paixão que começou com uma intuição de Dom Valmor. Como é esse trabalho na Rede Catedral? Qual o trabalho da Rede Catedral hoje que nós temos aqui? Para nós é um trabalho empolgante e desafiante, porque a Rede Catedral de Comunicação ela tem aproximações com outras redes ou outras emissoras católicas no Brasil, do ponto de vista do compromisso evangelizador, está ligada à Arquidiocese de Belo Horizonte, mas com uma complexidade que nenhuma das outras tem, que é de ter uma natureza genuinamente educativa e cultural. Então, quando nós ligamos uma canção nova, uma Pai Eterno Aparecida, nós vemos que o veículo está muito voltado para o carisma, para o santuário e por aí vai. No caso da Rede Catedral de Comunicação, pela nossa natureza, nós temos que articular a perspectiva educativa e também cultural. Educativa porque estamos totalmente ligados à PUC, então os professores da PUC, os cursos da PUC estão profundamente presentes na programação, e a perspectiva cultural é uma TV também que tem que apaixonar a partir da beleza da cultura, considerando as tradições e as experiências, as regiões que nós temos aqui em nossa Minas Gerais ou na região metropolitana. Então, nós estamos lá num desafio de um rebranding, né? Para quem não é da comunicação, de fato, tendo que reposicionar a marca. Quer dizer, quem nós somos com relação ao mercado, qual que é o nosso propósito, como é que a gente cria uma identidade consistente, como é que a gente cria uma experiência ou transmite uma experiência que comunique nossa missão, visão e valores. Então, estou nesse contexto. Então, nós estamos, de alguma forma, revisitando tudo. Programação, linguagem, tom de voz, questão comercial, questão com as mídias. Então está sendo também um case muito interessante, porque eu estou tendo a oportunidade de ver a comunicação nos seus diversos âmbitos e desdobramentos. Programação, conteúdo, articulação e por aí vai. Aí tem sido um grande desafio. Então, hoje em dia é que mais se dedica o que eu mais me dedico durante a semana. Tem que articular também o santuário e o mestrado, mas a dedicação mais intensa é a Rede Catedral de Comunicação Católica. A gente está mudando para uma nova sede, que tudo vai estar lá na Catedral Cristo Rei, que se me permite dizer, é um contexto que Dom Valmor está trazendo, muito interessante, que ele está recuperando o conceito da Catedral Medieval.
Porque quem olha para a Catedral Cristo Rei, e aí eu sou muito jocoso, não sei assim, foi projetada por um comunista. Ai, não sei o que, essa catedral é concreta, aquela coisa toda. Aí não entende, não consegue entender a densidade e a amplitude daquele conceito. Que não obstante seja uma obra de arte modernista, sim, e aí pode-se criticar que é um ateu e por aí vai, mas bom, não queremos crer aqui. Alexandre VI, que projetou a Basílica de São Pedro, também não era muito santo. Quem não sabe sobre pesquisa, mas cuidado, porque isso pode dar problema dependendo do que vai aparecer na sua aba aí. Então, quer dizer, a Basílica de São Pedro também tem suas controvérsias, até piores do que a de Niemeyer, diríamos assim. O que não tem problema nenhum, porque o que importa é o que informa aquilo. Se é de uma pessoa que era ateia ou comunista, o que informa? Aí, voltando, a Catedral Cristo Rei recupera o conceito de uma catedral medieval, que é a ideia de um espaço de oração, um templo, a cátedra do bispo, mas também será um lugar que contará com museus, também é um lugar onde está a sede da mitra arquidiocesana, também é um lugar onde nós teremos a acolhida daqueles que mais precisam, também será um lugar de convivência e um lugar onde estará a TV e a rádio da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então recupera esta dimensão mesmo do que eram as catedrais medievais, de onde surgem as universidades, um lugar de disseminação da cultura, um lugar de convivência, um lugar de espiritualidade que se encarna e se concretiza nos diversos âmbitos da vida social. Então eu estou também com esse desafio de levar, não só no sentido de transportar uma estrutura, mas de fato de criar uma renovação do que são os veículos de comunicação na Arquidiocese, em vista da mudança para a nova sede na Catedral Cristo Rei. Hoje está aqui na PUC. Hoje estamos aqui do ladinho aqui na PUC, num prédio bem pequenininho, né? Até um bunker. Aí Dom Valmor, que é muito jocoso, mas sempre com muito respeito, ele fala assim, não é para levar para a nova sede esse bunker, quer dizer, não é um lugar fechado em si, mas um lugar que esteja aberto, que expanda, que tenha uma perspectiva missionária, ele insiste muito nisso, que seja um lugar que apaixone a partir da evangelização. A gente está mudando para uma nova sede e vamos ter estudos melhores do que os da Globo. Parecido com o que os salesianos têm, que são muito bons na comunicação. Muito generoso, Adson, muito generoso, muito generoso. Inclusive, Adson e Alba estavam marcando também pra gente fazer uma visita lá e conhecer. Ficarei muito feliz em receber vocês lá. Tava essa. Então, vamos para o santuário agora. Esse mês de maio nos convida muito a reflexão sobre a devoção à Nossa Senhora, né? Esse mês também a gente trouxe um pouquinho essa devoção a Maria, trouxemos também um pouco sobre a mãe de Dom Bosco. Claro que ela sempre levou Dom Bosco, nós temos a nossa auxiliadora, quanto tantas coisas que Dom Bosco fez também, trazendo muito presente a presença de Nossa Senhora nas nossas obras. Ele morreu dizendo, ela caminha nesta casa, né? Foi ela quem tudo fez. O dia 24 de maio que tivemos agora e celebramos, ele dizia que essa festa que nós celebramos aqui é um prelúdio da nossa festa no céu, né? A solenidade, a missa, tudo que nós celebramos. Então, nós temos uma proximidade enquanto carisma também muito próximo da Virgem com esse título de auxiliadora. E o senhor está lá na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Sei que alguns conhecem, acredito que mais na região, outros não. Então, eu queria que o senhor apresentasse um pouco. Está cometendo heresia. Eu concordo. Fiz até retiro lá, é belíssimo. Um dia quase eu não chegava a Basílica, outro dia tava aquele ambiente fantástico. Você vai subindo, até a gente até brincava, vai chegar no céu já, quando for subindo. Então, que santuário é esse? Que basílica é essa? Um pouquinho da história, que é essa presença em Belo Horizonte, para apresentar ao povo. Primeiro destacando que a Serra da Piedade é o coração de Minas, porque ela reúne tudo que Minas tem de melhor. Do ponto de vista da espiritualidade, é um santuário, já falo no início das devoções lá. Sim. É um lugar onde se vai para rezar, para ter uma experiência de Deus. É um lugar mais próximo do céu, como nós costumamos dizer. Do ponto de vista histórico, porque temos lá a Pietà de Aleijadinho, que é uma obra que é uma expressão desse barroco mineiro, que é tão belo, que é um veículo de encontro com a espiritualidade. É um lugar, do ponto de vista ecológico, singular, é mais de 1.200.000 metros quadrados de área preservada. Então, é um santuário no mundo que reúne, do ponto de vista da espiritualidade, da história e da ecologia, elementos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Quando nós estamos no topo do santuário, são 1.738 metros de altitude, aliás, 1.746 metros de altitude, onde você tem uma visão panorâmica 360.
experimentando todos os climas ao longo do dia, porque às vezes embaixo está Sim. quente, chega na metade está coberto de nuvens, aí depois abre um pôr do sol maravilhoso com uma vista de tirar o fôlego, então vale a pena conferir. E o início das peregrinações lá do santuário se reporta ao milagre que acontece lá, que uma menina que não falava nem escutava, olha para o alto da montanha e vê uma mulher carregando um homem no braço. E ela tem essa visão e passa a falar e a escutar. Logo se intui que era Nossa Senhora da Piedade e começa a fazer um movimento de peregrinação para este lugar. E isso coincide anos depois com esse movimento que caracteriza as Minas, que depois se tornam Minas Gerais, de busca pelo ouro. E aí um desses fidalgos portugueses, que era o Antônio da Silva Bracarena, ou Barcarena, ele vem aqui na busca de conseguir ouro, vê a Serra da Piedade, que lá é um fenômeno muito bonito. À tarde, como tem muito minério de ferro, ela brilha. Então ele vem imaginando que tinha ouro e queria minerar, explorar a Serra da Piedade. Quando ele chega lá, ele toma conhecimento da história dessa menina e se converte, vende todos os bens que ele tinha e constrói, dedica a vida dele para construir o que era a pequenina ermida de Nossa Senhora da Piedade. Pede então a arcebispo Mariana para construir uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Piedade, a Santa Bárbara. Constrói lá um eremitério, né, que é a parte do fundo do santuário, que ainda hoje está preservado, e dedica a sua vida ali a essa contemplação, né, esse aconchego nesse mistério de Nossa Senhora da Piedade. Aí iniciam-se os movimentos de peregrinação, que tem uma demarcação também muito forte, mais ou menos não, exatamente esse ano, 150 anos atrás, que é uma figura muito pouco conhecida, mas que é muito insigne, que é o Monsenhor Domingos, que é um homem que, quando nós analisamos do ponto de vista do seu conhecimento, da sua incidência política, foi um grande luzeiro para então a Arquidiocese de Mariana, que é onde estava o território do santuário. E o Monsenhor Domingos se torna, nesse segundo momento, um grande propagador da devoção à Nossa Senhora da Piedade, iniciando o jubileu, que sempre vai de 31 de julho, que é quando Nossa Senhora foi declarada como padroeira do estado de Minas Gerais, até 15 de setembro, que é o dia de Nossa Senhora, o movimento de peregrinação que começa com ele. Lá é fundada a primeira congregação nascida no Brasil, que é das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, que era a única congregação que aceitava meninas negras ou filhas naturais, que eram aquelas filhas feitas inclusive a partir de abusos, né, de fazendeiros da época que não eram acolhidas. Elas eram acolhidas por Monsenhor Domingos para se tornarem irmãs, para terem profissionalização. Então era um homem muito interessante. Nesse contexto também, como sucessor dele, vem uma figura que também é muito pouco conhecida, primeiro presidente da CNBB, que é o Cardeal Mota, que foi filho de Monsenhor Domingos, nascido nesse contexto. Então eu costumo dizer que o Santuário de Aparecida é filho do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Por quê? O Monsenhor, à época, né, Cardeal Mota, né, começa a sua vida ali, ele não seria pároco, mas seria um capelão responsável pela pequenina ermida de Nossa Senhora da Piedade, e depois ele alça grandes voos, chegando a São Paulo, Aparecida, sendo cardeal, presidente da CNBB. Então tudo começa ali. Então nós podemos dizer que essa devoção que ele tinha por Nossa Senhora, o que ele intui para potencializar o santuário de Nossa Senhora da Aparecida, começa um pouco na experiência que ele tem ali no santuário de Nossa Senhora da Piedade, e demarcaria depois uma outra figura muito insigne, que é o Frei Rosário. Frei Rosário é uma espécie de São Jerônimo, que quem conhece um pouco a história de São Jerônimo sabe que ele era um cara muito inteligente, mas insuportável. Aí o Papa Damaso falou com ele assim: já que você briga com todo mundo, vou dar um trabalhinho para você. Traduz a Bíblia para o latim. Frei Rosário foi a mesma coisa, brigava com todo mundo, muito inteligente, aquela coisa toda. O Cardeal Mota descobriu, ele era dominicano, falou assim: já sei onde eu coloco esse Frei. Trouxe ele para a Serra da Piedade, que estava abandonada. Imagina, já tinha morrido Monsenhor Domingos e também um outro contexto, né? E ele revoluciona a Serra, porque ele traz construções para a Serra. Lá estão as primeiras obras do Cláudio Pastro, obras do Ceschiati. Lá se encontram construções muito interessantes do ponto de vista da arquitetura moderna, como é o caso da própria Basílica Nova das Romarias. Lá que se inicia o movimento das diretas já, porque pode pesquisar aí, dar uma googlada no ChatGPT. Tancredo Neves só começava de lá, porque ele e Juscelino Kubitschek iam tomar vinho lá na Serra da Piedade. Então é um lugar riquíssimo para a história de Minas Gerais, uma história que até é muito desconhecida. E termino dizendo assim, né? Destas muitas coisas, a história da imagem. Porque quando Antônio da Silva Bracarena ele
começa a construção da ermida, ele vai até a cidade de Caeté, onde estava sendo construída a igreja, que é a matriz de Caeté, dedicada a Nossa Senhora do Bom Sucesso, e havia lá um artesão que estava fazendo os retábulos e por aí vai, que não pôde assumir o trabalho, mas o filho dele que estava começando jogou para o estagiário, como a gente costuma fazer, né? O estagiário era ninguém mais, ninguém menos que o Aleijadinho. Então, das primeiras obras de Aleijadinho é ali a imagem de Nossa Senhora da Piedade. E é a reprodução do que a menina vê. Então, a Bracarena pede para Aleijadinho, que era, na época, um escultor de segunda categoria, que é o que ele tinha, imagina, dinheiro para poder pagar, para poder reproduzir essa imagem de Nossa Senhora da Piedade, que é belíssima, porque é uma imagem que te convida a este mistério da mãe que é colo, da mãe que é auxílio. Quando nós olhamos, né, para dizer de alguns detalhes, a cor do manto de Nossa Senhora da Piedade, o manto roxo, dizendo das dores, a coroa de 7 estrelas, o olhar em perspectiva, seguindo essa tradição, inclusive oriental. Quando a gente divide a imagem no meio, temos um olhar mais de lamúria, o outro um olhar mais tranquilo. O centro da imagem é a chaga do Cristo, com uma licença poética do jovem Aleijadinho, que geralmente quando nós vemos o Cristo nas suas chagas, é sempre o lado direito. Você pode observar que Nossa Senhora da Piedade é o contrário, é o esquerdo, porque ele quis enfatizar que é o coração. Então o centro da imagem é o coração do Cristo. Nós vemos que Nossa Senhora, não obstante seja menor do que o Cristo, ele cabe todo inteiro dentro do colo dela. O jeito que segura a mão, né, dando essa ideia de que ela sustenta a mão do Cristo sem reter. Então a imagem, do ponto de vista da iconografia, é uma grande obra de teologia mariana, né, desse jovem Aleijadinho, e que é este grande ícone para nós, né, da nossa fé como mineiros, dizendo deste lugar que reúne história, ecologia e espiritualidade. Acredito que, pelo que você falou aí, não só quem não conhece, mas até quem conhece lá, eu mesmo indo outra vez, vou ficar observando melhor. É maravilhoso. Nós já vemos assim, de vários pontos, assim, inclusive eu que passo boa parte do tempo não fisicamente no santuário, vou lá mais aos fins de semana por conta das obrigações. Eu sempre procuro na região metropolitana onde nós podemos ver, porque a Serra da Piedade é o ponto mais alto, né? Então sempre me confio a ela todos os dias, e toda vez que chego ao santuário, o primeiro lugar onde visito, se chego de madrugada, em qualquer hora, cansado, vou até lá. A imagem de Nossa Senhora da Piedade, né? E a ela digo, né, sempre sou todo teu, porque vejo fisicamente, visceralmente, como esse colo me sustenta. E como a minha vocação é o que é, porque Nossa Senhora da Piedade é amparo, né? É auxílio cristianorum, né? Auxílio daqueles que creem. Então, toda vez que eu estou com uma alegria, um momento difícil, no meu cansaço, também no meu entusiasmo, eu me deixo olhar. Falo que o meu lugar preferido na Basílica é porque ela olha nessa direção, né? Então, é bonito porque ela está aqui com Cristo, né? O Cristo já morto, e ela olha com o olhar cândido da direita e te puxa para isso, né? Para esse mistério. Então, eu falo que meu lugar preferido na Basílica é este lugar onde ela tem esse olhar que nos cura, como eu costumo dizer, né? Perfeito. Lá nesse espaço, além de tudo que você falou, tem o Santuário Basílica, a igreja lá no topo, tem a imagem. O que é que a gente pode encontrar mais nesse espaço? Não é só a Basílica, temos mais outras. Então, diríamos essa Basílica, que é a menor basílica do mundo, que é essa que foi construída, se reportando na época de Bracarena, né, 1767. Nós podemos contemplar as imagens de Aleijadinho. A contemplação dessas imagens antigas destacaria Santa Bárbara e um São José de bota, de pintinha, porque é uma licença poética também do barroco, que é a ideia de que o couro é feito com couro de onça, então é uma coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, um São José fashion. Então, exatamente, é uma coisa muito interessante. Temos também azulejos nas capelas laterais, né? Diria que a Casa dos Peregrinos também é um lugar com hospedagem muito interessante para quem quer ir, quem quer se hospedar. Temos uma cripta, a cripta dedicada a São José, com uma imagem de São José muito bonita também, italiana, que fica logo debaixo do Calvário. Temos um restaurante panorâmico, o restaurante Dom João Rezende Costa, que é uma vista indescritível, também com os quitutes da Serra da Piedade próprios. Uma caverna onde é feito o queijo Frei Rosário, com fungo que só tem lá na Serra da Piedade, é maturado. A gente pega o queijo da Serra do Salitre, coloca lá numa caverna e ele fica sendo maturado, né? Quem quiser tem que entrar na lista de espera, porque o queijo matura, vai embora, porque é uma especiaria deliciosa. Temos a Basílica Nova das Romarias, que é o espaço contemporâneo, uma igreja que cabe aí mais de 1000 e tantas pessoas,
mas que foi construída de uma tal maneira, parece que ela está incrustada na rocha, com algumas características interessantes dela, que o telhado, o teto, que é feito de concreto, é solto, porque a serra tem um coeficiente de dilatação muito grande pela mudança de temperatura. Então você vai ver assim, toneladas de cobre e de concreto num telhado que é solto, um teto que é solto. É uma obra interessantíssima de engenharia. Pode ficar tranquilo que é seguro. Desde a década de 70 não caiu, não vai ser o dia que você vai visitar que vai cair. Então pode ir lá que é solto, balança, mas não cai. As primeiras obras de Cláudio Pastro, que também é uma releitura da iconografia, e dentro da Basílica das Romarias nós temos a experiência do Evangelho de Lucas. Então, quando você, mais ou menos no fundo do altar, fazendo um movimento assim, você tem todo o Evangelho de Lucas que é reproduzido nos azulejos lá do santuário. Temos também um Jardim das Oliveiras, um lugar onde pode se experimentar adentrar nesse mistério da paixão do Senhor. A Via Sacra, também, que é desde o pé até o alto do santuário, e experiência ecológica, né? Temos lá no mesmo espaço parte do Cerrado, da Mata Atlântica, campos rupestres, um observatório que agora está fechado para manutenções, mas também é lugar de contemplação das estrelas. Então a gente vai lá e tem uma experiência imersiva em vários aspectos, né? Fui 2 vezes no período também da peregrinação da juventude, muito bom. 15 de agosto. Todo dia 15 de agosto é o dia dos jovens lá no santuário. Fui 2 vezes, acho que foi 2022 e o ano passado, Santo Antônio foi 2023. A paróquia aqui sempre levou também alguns jovens, a gente, um ônibus, um micro-ondas, a gente foi para lá e desde lá de baixo, acho que foi 2022 e o ano passado, não foi, Renata? Eu lembrei agora que a Renata também estava. E nós subimos lá na serra, uma experiência fantástica. É muito bacana. São 5 quilômetros desde a portaria. Geralmente nós, os jovens, os velhos dão conta de ir até a portaria, mas jovem é mais cansado, é da metade. Então fazemos essa caminhada já tradicional, que é feita sempre no dia 15 de agosto, um dia onde a Serra da Piedade se torna um mar das juventudes, podendo ali experimentar o colo de Nossa Senhora. Então essa caminhada também é muito bonita, porque a gente vai tendo a oportunidade de fazer uma contemplação daquele espaço e vivenciando na mesma hora, e não é exagero, só tem que ir para experimentar 3 estações. Então acontece você ir no santuário, você está na portaria, está com sol, aí você vai passar num determinado momento, fecha de nuvem e chega lá em cima, tá chovendo, por exemplo. Ou o contrário, ao longo do dia. Então a gente experimenta no mesmo dia. Sim. Pode parecer isso aqui, gente, pode parecer que é fake news, mas não é. No mesmo percurso você vai experimentar. Tanto que na peregrinação das juventudes, quando costumam subir, às vezes os jovens chegam aí, tá todo mundo de camiseta. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, aguenta um pouquinho com a blusa. Porque assim que vira a curva, você entra nas nuvens. Porque, de fato, as nuvens, como é um lugar muito alto, aquela nuvem que a gente está vendo aqui alta, né? Como são quase 3 km, 2 km de altura, ela está atravessando o santuário. Então, há momentos onde o santuário você fica acima das nuvens. É uma experiência indescritível. Verdade. Eu passei por tudo isso quando fiz o retiro, de não enxergar e depois ver tudo, não ver, fazer frio, depois tá com agasalhado, depois não tá agasalhado. Exatamente. Uma experiência muito boa. Outra também que quem acompanha a gente, for daqui de Belo Horizonte, eu faço muito isso, que quando vem alguém visitar, não sou daqui, né, eu sou pernambucano, então vem visitar, eu gosto também. Se tá com tempo, levo lá na Serra da Piedade. Vale muito a pena. A última vez agora, na minha renovação dos votos, fui eu, minha irmã, Padre Sidney também, que veio do lá de Pernambuco, então levei lá, eu acho que o Ítalo estava com a gente, que é aspirante, e a gente foi lá e passou um tempo lá, tirou fotos, fez a oração, fez a refeição lá no panorâmico também. Eu acho que é uma experiência muito boa também para levar para as pessoas. E porque ela não faz uma experiência. Exatamente. Faz várias. E nós estamos procurando lá também ampliar, estamos aí algumas parcerias, não vou dar spoiler não, mas para tornar ainda mais intensa essa experiência lá no santuário, para que as pessoas possam aproveitar ainda mais, porque tem áreas que hoje a gente não pode deixar as pessoas ir porque a gente não tem guia e coisa do tipo. Então, tem várias cavernas no santuário. Então, assim, só naquele entorno lá são mais de 10 cavernas que dá para se entrar, para fazer experiência. Então, nós estamos procurando fazer algumas parcerias aí, para que as pessoas também tenham acesso. Muita gente vai se lembrar de uma área lá chamada Milagre, que é a Serra da Piedade, como as nuvens vão atravessando a noite. Há uma área lá onde há uma fonte inversa, que ela brota de cima. Então era chamada de milagre, hoje nós sabemos que é um fenômeno natural, tem uma explicação natural, mas onde a fonte vem de cima.
que é esse lugar do milagre, que hoje a gente não está conseguindo levar as pessoas lá porque é uma área mais íngreme, por aí vai. Nós temos intenção de possibilitar de novo as pessoas irem a esses lugares lá no santuário. Interessante não saber desse espaço também, não. Trazendo um pouco da devoção, né? Como o senhor percebe essa relação afetiva e intensa do povo, né? Do povo nesse período dessa devoção à Mãe de Deus, né? Mais especificamente, a gente pode trazer um modo mais especial, também um povo daqui de Minas, né? O que é que o senhor percebe? Como é que a gente pode sentir essa relação? Diria que a devoção é eminentemente uma expressão de fé popular. Uhum. E aí, quando coloco isso e faço como provocação, é de que ela caminha paralelamente ao que está estabelecido pela doutrina. E aí sempre temos que tomar cuidado para que não sejam os excessos do pieguismo, como se a gente estivesse pensando que os santos estão num lugar assim concorrente com Deus, e é o que os protestantes nos acusam. Sim. Mas desde o início da história da igreja, nós vemos que não é possível experimentar a fé desvencilhada dessa dimensão devocional, sobretudo a Mãe de Deus. Quando nós olhamos a oração mais antiga que se reporta a Maria, que é Subtum Praesidium, a vossa proteção, é uma oração do século II. Então nós estamos dizendo que o túmulo de Santo Irineu talvez nem tenha esfriado. E ele que conviveu com João apóstolo, conviveu com Maria. Essa oração estava sendo rezada pelos cristãos. Então significa que pertence ao ser cristão católico essa referência à Mãe de Deus e nossa. E diria que nós, na devoção, na récita do terço, no escapulário, na vivência popular, não estamos fazendo outra coisa do que revestir de afeto e de ternura aquilo que é a experiência do próprio Deus. Então, quando nós vamos lá, a origem hebraica da palavra misericórdia, que é o rahamim, é o herem, é uma palavra que a gente traduz como misericórdia, como bondade, como ternura, mas é o útero da mulher. Então, quando está lá em Isaías que se diz que a mãe será capaz de se esquecer, ou deixar de amar dos filhos que gerou, é uma dimensão do útero, do amor matricial de Deus em relação ao povo. E tudo isso se faz ternura e colo na figura da Virgem Maria. Então, o que nós vemos e experimentamos na devoção popular nada mais é do que uma experiência do amor e da graça divina, esse récito divino, que se faz ventre, que se faz colo ali na figura de Nossa Senhora. Então, aquece muito o nosso coração, pertence ao que nós temos de mais genuíno na nossa fé católica e é uma grande estratégia de Deus para se aproximar da gente, porque quando a gente pensa em pai, essa é uma palavra meio ambígua na experiência de vida da maior parte de nós, né? Até Freud descobre isso, o pai é aquele que castra e por aí vai. Agora, quando a gente fala de mãe, então essa mãe, ela nos aproxima desse pai que nos ama com amor materno. Então, Nossa Senhora a Virgem Maria é um grande presente que Deus deixou à igreja, não basta ver o que Cristo disse na cruz. Então temos que ter devoção à Virgem Maria com lucidez, sem pieguismo, não no sentido de que Maria substituiu Cristo, mas não dá para ser cristão católico sem ter muito amor à Virgem Maria, né? Ela é a coluna, Dom Bosco viu isso, sim, né? sim. Então quando a gente está nos momentos de tribulação, tem que pegar, como diz outro, a âncora e grudar nela, né? Porque ela é o auxílio dos cristãos. As duas colunas, tá? É as duas colunas. Eucaristia, exato. Então não há possibilidade de ser católico fora dessa dimensão. Agora, é claro que a gente, nas perspectivas teológicas, a gente vai se aproximando mais de um lado ou de outro. Então eu acho que temos que resguardar as duas coisas. Que eu vejo que há movimentos dentro da igreja que tendem a desidratar a devoção. Como se a devoção não fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa de maturidade teológica. Não, Nina, não. Pertence ao que é genuíno como ser cristão católico. Agora, tem que se tomar um pouco de cuidado também, porque eu acho que, historicamente, a gente distanciou esta figura de Nossa Senhora do que é a Maria bíblica. Então, acho que aí há um problema também, porque a gente, por exemplo, não para ver naquele trecho do Magnificat, por exemplo, a preocupação que Maria tem com o serviço de Isabel. De ver-se como uma serva do Senhor. Então, temos que pensar Maria também nessa perspectiva de quem se incomoda com a soberba, com quem entende que os poderosos deste mundo têm que ser derrubados dos seus tronos e os humildes são exaltados para que o Senhor seja glorificado. Então, acho que temos que resguardar essas duas coisas. A Nossa Senhora, diríamos, a perspectiva mais conservadora da tradição, da piedade, e também a Nossa Senhora
que está muito preocupada com o fato de que não é possível uma fé que não se traduz em caridade e em estarmos inquietos com aqueles que nada têm, porque sobra demais na mesa dessa ou daquela pessoa. E nas nossas, inclusive, às vezes. Perfeito. Aqui no Brasil a gente tem uma devoção muito forte, né? A Maria vai também dessa fé genuína, como o senhor citou agora. A gente tira também por Aparecida, né? Ah, com certeza. Eu me lembro de Caetano Veloso quando fala todo homem precisa de uma mãe. Então eu acho que o brasileiro traz isso da alma, quer dizer, nós amamos desse colo materno. É um sonho natural, quase do povo brasileiro, assim, de ir à Aparecida, né? E às vezes, assim, não fui tantas vezes, lá 4 ou 5 vezes, e tive a oportunidade de participar de encontros ou retiros lá, que a gente estava durante a semana participando lá do encontro, e a gente também adentrou o final de semana. É um milagre aquilo, é impressionante. E é muito. Você entrar no sábado, de repente aquela cidade está... Assim, no final de semana, não precisa ser Nossa Senhora Aparecida, Exato. 12 de outubro, né? Entrou o final de semana, ali está tomado daquele povo. E é muito significativo que seja uma imagem que tenha aparecido como apareceu, que seja um lugar onde todo o Brasil se encontra, sim, e que seja uma imagem negra. É muito significativo. Porque o Brasil é fruto do útero negro. Isso até agora é confirmado em pesquisas, quando nós fazemos uma análise genética, sim. a origem brasileira está ligada a úteros negros. Então é muito interessante que nós podemos ter como mãe de Deus uma mãe que tem traços daquilo que é a fundação do nosso país nos úteros negros, né? Então, do ponto de vista desse colo, do ponto de vista desse sofrimento também que carrega o povo brasileiro desde sua origem, mas de um sofrimento que abre-se a perspectiva da redenção, que não é aquele do que traz o ressentimento, não é aquele da disputa, das classes, mas é deste lugar autenticamente nosso, desta potência, desta força, desta alegria, dessa capacidade de atração que caracteriza essa dimensão africana no Brasil e que se faz aqui ícone mariano na figura de Nossa Senhora Aparecida. Por isso que eu acho que ela atrai dessa maneira, porque ela, na verdade, é o rosto da nossa mãe, da nossa avó. Aparecida traz isso. Perfeito, perfeito. Por último tema, gostaria de trazer um pouquinho aqui, até fugindo um pouco do roteiro, mas a gente falou um pouco daqui de Minas, trouxe um pouco do Brasil. Agora eu vou, para encerrar no último tema, queria trazer um pouco do mundo, né? Nós temos no mundo aí muitas manifestações dessa fé, dessa devoção, e de maneira especial para algumas aparições de Nossa Senhora, né? Inclusive alguns até envolvem coisas polêmicas, assim, se é aparição, se não é, e também muita gente vai interpretando de alguma forma, e também a gente espera um pouco da igreja, um posicionamento em relação a isso e devoções grandes. Eu posso falar de maneira especial em aparição, por exemplo, tenho uma admiração muito grande a Guadalupe. Né? Eu caso nunca também. fui, mas todos os anos, por exemplo, quando chega aquele dia, ou nas vésperas do dia, eu gosto de ver documentários e rever a história, algo desse tipo, porque é um milagre que se desdobra, né? Se desdobra o tempo todo, de várias maneiras. Mas eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a aparição, sobre um pouco também do que nós, assim, podemos fazer essa distinção de saber se foi uma aparição, se não foi aparição, como é que a igreja pode também dar essa instrução para a gente de seguir, como é que isso se dá e como é que a gente pode... Eu diria assim, em 3 eixos. O primeiro deles é aquele que se encontra no Catecismo da Igreja Católica e a doutrina. O que nós precisamos como católicos é de crer na revelação constitutiva, que é aquela chamada revelação pública, que se dá particularmente na Bíblia e nessa tradição que progride ao longo da história da Igreja, que está expressa nos concílios, nos documentos e por aí vai. Então, o que precisamos para ser católicos é crer que ela é mãe de Deus, permaneceu virgem, que ela é assunta ao céu, que é a Imaculada Conceição, ou Imaculada antes, depois assunta na ordem cronológica dos dogmas. Então esse é o núcleo da fé. A igreja permite, ou a igreja entende a importância para dar enlevo da fé, o que são as revelações privadas, que são essas experiências que são feitas ao longo do mundo, seja em Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora de Fátima, e que contribuem, que desaguam nessa experiência da fé constitutiva, universal, a partir da revelação pública. Então, essa é a segunda perspectiva que diria. E a terceira, a igreja é muito sábia. Antes, o que a igreja dizia é que, de alguma forma, ela dava assim, uma espécie de placet para dizer, não, aqui nós entendemos que houve uma perspectiva espiritual. Agora ela diz, nada contra. Então, quer dizer, nihil obstat. É um movimento interessante para dizer assim que
não é no sentido constitutivo e necessário da fé que a igreja faça determinados apontamentos para poder dizer, não, todo mundo tem que seguir essa ou aquela devoção. Então, o Papa Francisco foi muito sábio quando ele muda a expressão como nada contra, que é para dizer assim, olha, nós não vamos aqui nos esmiuçar sobre o que significa esse fenômeno, porque não vamos conseguir entender, porque não entendemos que essa é a missão primeira da igreja, mas ao mesmo tempo nós podemos dizer, olha, pode seguir isto aqui porque corrobora para a fé, nada contra. Então acho que esse momento agora, dizendo de um terceiro eixo da igreja, ele é muito maduro. Porque é privado, né? Não vai dizer assim, ó, É. olha, você tem que crer, você Exato. tem que ir a partir de agora. Porque se você for pensar bem, a gente vai se encher de badulac. Se for cumprir todas as devoções. Imagina, você tá com um negócio de Santa Faustina no braço, um escapulário, a devoção, não sei o que, Nossa Senhora das Mercês, o texto, você vai virar um outdoor vivo de Nossa Senhora, que é muito bom para divulgação dela. Imagina que ela deve ter produtos para vender, mas do ponto de vista prático, não tem como você cumprir todas as devoções. Então, eu acho que o que é importante não tem quando a gente gosta de uma roupa ou quando a gente compra algum produto, aquele que mais nos apetece. Então, crendo naquilo que a igreja crê com relação à Virgem Maria, nos aproximemos de uma ou de outra devoção. Então, eu particularmente, eu gosto muito de meditar os textos sobre essa perspectiva bíblicos, a perspectiva de Maria. Sim. Tenho a devoção do escapulário e gosto também de rezar o terço. Então, só falar o meu coração. Mas pensemos, Santa Teresinha não gostava muito da oração do terço, ela não se sentia muito bem rezando o terço, se sentia distraída e por aí vai. Então até uma santa tem esse direito do juízo de gosto. Então é importante saber, né, separar. Então quer dizer, não é o fato de eu não ter essa ou aquela devoção mariana que me deixa menos católico. Então eu diria que cada um se aproxime de Maria a partir dessas feições. E que é muito bonito para pensar em Guadalupe, porque quando nós vemos a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, acho que ela expressa muito bem isso como Aparecida. Porque quando ela aparece com os traços indígenas, a semelhança de uma princesa indígena, com traços indígenas, gente, vamos lembrar que é século XVI, entendeu? Tem gente matando índio, entende? Ela aparece com o rosto indígena. Então isso tem uma força de dignidade, de inculturação, de vivência da fé, entendeu? Tava todo mundo batendo a cabeça, o que é índio? O índio tem algo, não sei o quê. E aí aparece a Mãe de Deus mais uma vez com traços indígenas. E isso não invalida o que ela aparece em Fátima ou como ela aparece. Aí respondendo uma pergunta que você colocou, no sentido estrito, nós não podemos falar de aparição. Então nunca é propriamente, não, vamos chamar de herege agora. Aí pega esse recorte aqui, agora acabou, boa noite. Aí vai ser um boa noite. Não há aparição no sentido estrito. O que nós temos é sempre uma visão da Virgem Maria, porque ela está lá, junto de Deus, foi assunta ao céu. Então nós chamamos de aparição, mas é uma imprecisão técnica. O que é dado, experimentado do ponto de vista místico, é uma visão. Aí lembremos de Bento XVI, quando perguntavam para ele do segredo de Fátima. Tem um terceiro segredo, aí você vai ver, depois você pesquisa na internet, que quando perguntei aí como é que é, o Papa vai morrer ou não, eu não sei se você ficou preocupado que o Papa era ele, aí eu vou falar isso aqui agora, eu estou trazendo dificuldade para mim mesmo. Bento XVI, Joseph Ratzinger, dá a entender que, por exemplo, quando nós olhamos uma aparição, visão de Fátima, a gente tem que fazer algumas correções de rota. Por quê? Quem vivencia aquilo é um sujeito humano. Então tem as suas questões humanas, a sua intersubjetividade. Então tudo isso conta. O Padre está falando uma heresia. Não tô não. Pega os evangelhos e aplica a mesma perspectiva. Se eu perguntasse, por exemplo, aqui, em que dia que Jesus morreu? Na Páscoa ou antes da Páscoa? Diria, não, Jesus primeiro faz a ceia pascal, depois ele vai para a crucificação. Nos 3 evangelhos sinóticos, em João não. Então quer dizer que na Bíblia tem heresia? Só se for para você. Entende? Nenhum de nós olhando para os evangelhos e percebendo nessas pequenas contradições ou nessa perspectiva tem a coragem de dizer que o núcleo da revelação está em jogo por conta disso. Com relação às aparições é a mesma coisa. Eu posso ter a perspectiva ali dos 3 pastorinhos e perceber que ali pode ter tido alguma imprecisão, alguma questão intersubjetiva que de alguma forma pode bagunçar ali, como acontece em qualquer fenômeno humano, o que é ali uma compreensão mais apurada, mais teológica, mais doutrinal do que é a Virgem Maria. E isso em nada invalida a experiência deles. Sim. É a luz da fé, né? Tem que olhar a luz da fé.
e permanecer no que temos como católicos. Então, Sim, sim. isso que é importante. Já que temos um Papa agora agostiniano, gosto muito de você, Leãozinho, nos lembremos do que Santo Agostinho dizia: no que há divergente, unidade, e acima de tudo, caridade. Uhum. Então, temos que revestir de amor, temos que ter aquilo que é o sensus fidei, sentir com a igreja, no que temos que ter acordo. Então, isso e aquilo. E as outras coisas são experiências pessoais e que vão se comunicando com a vida de cada um de nós. Então, a minha experiência aqui não invalida a do outro, embora ela seja diferente, né? Certeza, certeza. Caminhando para o final, gostaria de convidar para o senhor falar de maneira especial para os jovens. Lembra que eu falei no início que o Boa Noite é sempre uma mensagenzinha que a gente dá para os jovens. Então, gostaria de convidar para fazer essa mensagem para os jovens de boa noite, né, trazendo para eles um pouco, talvez, a devoção mariana que a gente tanto discutiu aqui, encorajando. O que é que o senhor poderia dizer para os jovens hoje, nesse mês mariano, nesses últimos dias? Destacaria que na Bíblia e na vida de São João Bosco, o sonho tem um lugar muito especial. Então, quando nós estamos nos preparando para dormir, a gente está se entregando essa dimensão dos sonhos, que é aquele lugar onde se organizam as nossas ideias do ponto de vista biológico, do ponto de vista literário. É aquele lugar, como diz Shakespeare, onde a gente está diante da nossa matéria, porque ele diz, né, que nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos, então só sonha quem autoriza-se a dormir. E do ponto de vista da espiritualidade, nesse movimento da noite, nesse movimento do sonho, não desistir de esperançar. Estamos no ano da esperança. Então, queria te convidar como jovem, do ponto de vista das suas emoções, dos seus afetos, das suas aspirações, do seu propósito de vida, como São João Bosco, a nunca desistir de sonhar. E a sempre procurar ver na sua vida onde é que Deus espera que você floresça. Penso que das muitas potencialidades que a juventude nos possibilita de projetar, de ter uma certa ansiedade, uma certa angústia com o que há de vir, nós não podemos perder de vista que nossa vida é um sonho de Deus. Por isso eu te diria, se autorize a sonhar, deixando que Deus seja este roteirista de uma vida que na juventude, de modo especial, é um sagrado dizer que sim, né, para as muitas possibilidades. Padre, obrigado pelas palavras, Agradeço. por compartilhar também essa experiência de fé, de devoção. Né? Acredito que também na minha cabeça veio muitas outras perguntas. Vamos lançar um Prometo convite voltar para me novamente. chamar. Vamos lançar o convite novamente, que eu acho que é muito bom a gente discutir sobre esses assuntos simples, mas importantes, especialmente para a fé do povo, para a fé dos jovens, nos encorajando cada vez mais a permanecer nele e nela também caminhando conosco. Eu que agradeço, parabenizo pelo trabalho. Iniciativas como essas aquecem o nosso coração. Ganhar um outro seguidor. Obrigado, Padre, obrigado. E a você que nos escuta, nosso muito obrigado também. Não esqueça também de compartilhar. Eu sempre lembro que compartilhar também é evangelizar. Que Nossa Senhora e a Virgem da Piedade e o auxílio dos cristãos para nós interceda sempre por cada um de vocês, por nós também, e que a luz de Cristo esteja sempre iluminando os nossos caminhos. Nos encontramos no próximo episódio do Boa Noite Podcast. Fique com Deus, até a próxima. Boa noite. Amém? Amém.